Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. E você vai também ao Facebook e ao blog. No blog tem muito texto para sua pesquisa. Tem muita foto para você utilizar. Fique à vontade, você que é meu seguidor. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 15 de junho de 2026, segunda-feira. É a 11ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que vivencia o ano litúrgico A, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Mateus, pelo menos no tempo comum e no domingo. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Central, em Colatina. Participo de uma equipe. No rito temos a missa à escolha e a primeira leitura é a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos do 1º ao 16. Naquele tempo, Nabô de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe falou a Nabô: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabô respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa, aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabô de Israel. Não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha, mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Israel. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar entre os primeiros do povo, e subornai 2 homens perversos contra ele, que deem este testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres, concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Israel não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive e está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Israel e dela tomar posse. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a maldade de uma rainha, hein? Falou em nome do rei
mandou matar um inocente por causa de uma terra. Salmo responsorial agora é o Salmo 5º, versículos do 2º ao 3º, 5º ao 6º, 7º refrão, 2º B. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Repetamos: atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade, destruís o mentiroso, ó Senhor. Abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Repitamos: atendei o meu gemido, ó Senhor. Vamos agora ao Salmo. Terminamos o Salmo, né? Vamos agora ao Evangelho, hein? Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Vejamos aqui a aclamação. Depois vamos passar à proclamação de Mateus, capítulo 5, versículos do 38 a 42. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. Uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, acolhei, Senhor, as minhas preces, que a sua palavra faça com que eu tenha discernimento na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dê-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Olha, Jesus pede aos discípulos que tenham comportamentos compatíveis com a proposta do reino, sempre façam o bem e tratem os outros como irmãos. O mal só pode ser vencido pelo bem e o ódio e a vingança pelo amor. Este é o caminho do reino. Não se trata de ser passivo, mas sim de fazer a opção pelo bem e pelo amor. O cristão conquista o adversário pelo amor e não pelo caminho da vingança. E mais uma vez Jesus mostra a diferença entre suas propostas e as ideias correntes. Não podemos vingar-nos, não podemos enfrentar a violência com violência também. Nem sempre devemos defender a todo custo nossos direitos. Muitas vezes é melhor ser generoso, mesmo sofrendo algum prejuízo. No fim, a vitória será sempre dos pacíficos e não dos violentos. Por incrível que pareça, hein? Vamos agora a uma reflexão também, uma explicação do texto, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos saber o que está explicado sobre Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Olho por olho, dente por dente. Essa regra
na sua origem, era uma tentativa de pôr freio à onda de violência da época. Era a lei da vingança que estava presente, não só no Antigo Testamento, mas predomina até hoje nas relações pessoais, sociais e políticas, onde o Evangelho ainda não penetrou profundamente. Mas o cristão segue uma lógica diferente, é chamado a quebrar a espiral do ódio, respondendo ao mal com o bem. O direito à vingança, lei antiga, cedeu lugar à lei da misericórdia. Para não responder com a mesma moeda, o discípulo de Cristo deve dispor-se a fazer gestos radicais de tolerância e compreensão. Uma das bem-aventuranças reforça nosso anseio de criar um mundo novo em que as relações humanas estejam de fato assentadas sobre o amor. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Temos no livro Palavra e Vida também uma explicação de Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Aqui diz o seguinte: vamos ser realistas. Em nosso mundo, continua sendo aplicada a lei do olho por olho, em todos os níveis. De nosso coração sai quase sem percebermos a exigência de que a justiça caia com todo o seu peso sobre os criminosos, sobre os terroristas, sobre os que causam dano. A proposta de Jesus é absolutamente revolucionária e sem empunhar nenhum tipo de armas. Apenas poucos são capazes de compreender o valor de sua mensagem e se esforçam por sair desse círculo de violência e pronunciar a palavra de perdão e de reconciliação que cura nossas feridas e nos permite um novo futuro. Bem, aqui é uma reflexão muito benévola, né? Aqui fala até de terroristas. É um padre que escreveu isso aqui, mas desconectado com a realidade. Lógico, quem comete crime tem que pagar. Jesus, quando levou um tapa na cara, também perguntou: por que você me bate? Jesus perguntou. Se ele fosse fazer como está escrito aqui, literalmente, Jesus bata a outra. Então tem padres, tem teólogos, tem cristãos que às vezes não entendem bem a coisa. Então, quando diz que é para virar a face, é não pagar com violência. Mas quem pratica o crime, quem é ladrão, tem que pagar. Tem que pagar pelo crime que cometeu. Quem é terrorista tem que pagar. Então tem reflexão que a gente tem que ficar atento. Por isso, na igreja, você tem que saber quem é que está fazendo a homilia, quem é que está te conduzindo como pastor. Santos do dia, porque os santos nos orientaram bem. Santo do dia 15 de junho, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, São Vito, santo do dia 15 de junho, nasceu no fim do século III, na Sicília Ocidental, na Itália, de uma família pagã, muito rica e nobre. Sua mãe morreu quando ele tinha tenra idade, era novo, e seu pai contratou uma ama chamada Crescência para cuidar do pequenino. Ela era cristã, a ama, viúva, e tinha perdido o único filho. Ele ainda providenciou um professor chamado Modesto para instruir e formar o seu herdeiro. Olha, uma família pagã, então, contratou uma ama e um professor para o filho órfão. Entretanto, o professor também era cristão. O pai de Vito encarava o cristianismo como inimigo a ser combatido. Por isso, Modesto e Crescência nunca revelaram que eram seguidores de Cristo. Olha, faziam às escondidas porque era perigoso. Contudo, educaram o menino dentro da religião cristã católica. Desta forma, aos 12 anos, embora clandestinamente, Vito já estava batizado e demonstrava a identificação total com os ensinamentos de Cristo Jesus. Ao saber do batismo, o pai tentou convencê-lo a abandonar a fé e o castigou. Castigou o filho, entregando-o ao governador Valeriano, que o encarcerou e o maltratou por vários anos. Vários dias, melhor dizendo. Vários dias. Modesto e Crescência, entretanto,
conseguiram arquitetar uma fuga e tiraram Vito das mãos do poderoso governador. Fugiram e passaram a viver de cidade em cidade, fugindo dos algozes. Aconteceu que o filho do imperador Diocleciano ficou muito doente. O soberano, tendo conhecimento dos dons de Vito, mandou que o trouxessem vivo à sua presença. E o levassem, né? Melhor dizendo, né? Levassem vivo à sua presença. Então ele sabia que Jesus, né, faz os milagres através da intercessão de um santo. Vito então rezou com todo fervor e, em nome de Jesus Cristo, foi logo atendido. Porém, Diocleciano pagou com a traição. Mandou prender Vito, que não aceitou renegar a fé em Cristo Jesus para ser libertado. Vito disse não ao imperador e foi condenado à morte no dia 15 de junho, possivelmente no ano 304, no início da era cristã, depois de muitas torturas, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Então São Vito é um santo adolescente. Com ele foram martirizados também Modesto e Crescência. A ama e Crescência ama e o Modesto, professor cristão. Quanto sofrimento, né? São Vito, São Modesto e Santa Crescência, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurada do dia 15 de junho, vamos saber quem é? É a beata Albertina Berkenbrock, primeira mártir brasileira. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, nós temos aqui a história dessa beata. A beata é quando falta apenas um degrau para a canonização. Então, a Albertina Berkenbrock é considerada a primeira mártir brasileira. Ela nasceu em 11 de abril de 1919 no município de Imaruí, em Santa Catarina. Seus pais eram simples agricultores e ela possuía mais 8 irmãos. A Albertina recebeu sua primeira comunhão no dia 16 de agosto de 1928. Desde cedo despontava na vida de oração, no amor à família e ao próximo, unia-se ao crucificado por meio de penitências. Jovem centrada no mistério da Eucaristia. Olha a história dela, que é muito bonita. Ela tinha uma vida sacramental, penitencial e de oração. Albertina cuidava do rebanho de seu pai, que lhe deu a seguinte ordem: ela devia procurar um boi que se extraviou. No caminho encontrou um homem de apelido Maneco Palhoça, que trabalhava para a família. Ela perguntou a ele se sabia onde estava o boi perdido. Ele indicou um lugar distante e a surpreendeu lá, tentando estuprá-la, porém não teve êxito. A jovem resistiu, pois não queria pecar. Por não conseguir nada, ele a pegou pelo cabelo, jogou-a no chão e cortou seu pescoço, matando-a imediatamente. Meu Deus do céu, que violência, hein? Maneco acusou outra pessoa que foi presa imediatamente. Ele fingia que velava a menina e, ao se aproximar do corpo, o corte vertia sangue. Meu Deus do céu. Ele fugiu, mas foi preso e confessou o crime. Maneco deixou claro que ela não cedeu porque não queria pecar. Tudo isso aconteceu em 15 de junho de 1931. Por causa da castidade, Albertina não cedeu. Em 1952, na mesma capela onde Albertina recebeu a primeira comunhão, reuniu-se o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina, para dar início ao processo de beatificação. Devido a várias circunstâncias, de 1959 em diante, o processo foi interrompido, sendo retomado no ano 2000. Em uma solene celebração no dia 20 de outubro de 2007, na Catedral Diocesana de Tubarão, o cardeal Saraiva presidiu a beatificação de Albertina Berkenbrock. Santa Germana é santa do dia 15 de junho. Germana Cousin foi virgem e é uma santa católica venerada no dia 15 de junho. Nascida em Pibrac, perto de Toulouse, na França, em 1579, ela passou a infância e a adolescência sob os cuidados de uma madrasta cruel. Olha, mais uma santa, hein? Sofredora. Apesar da dificuldade, viveu uma vida de humildade e virtude, sendo conhecida por sua
devoção a Deus e por muitos milagres conseguidos com sua intercessão. Santa Germana, rogai por nós.